bem-vindo a mais um Link Esporte Clube Podcast, mais uma edição se iniciando. Lembrando que aqui você tem lives diárias, sempre ao meio-dia e 18 horas. Então já faço o convite para você do outro lado da telinha, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e já vai deixando o like, porque hoje a nossa live é especialíssima e dedicada ao futebol feminino. Teremos uma super convidada, inclusive aqui da casa, então você do outro lado não vai se arrepender, já vai se ajeitando. Se você estiver fazendo alguma coisa, deixa ligado aí, vai ouvindo, porque o programa hoje está imperdível. E eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado e hoje sou minoria aqui, graças a Deus. Hoje o programa é delas. Começando com a nossa queridíssima Aline Bravo. E aí, Aline? Não, tudo certo com você? Tudo jóia. Um abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube Podcast. Vamos falar muito do futebol feminino que esse ano conseguiu chegar aí, né, ao grande final das Olimpíadas, foi medalha de prata, um futebol que tava muito desacreditado e que tá nesse processo de renovação, né, das atletas. A gente vai falar muito sobre isso, sobre o que falta, sobre as conquistas que a gente já teve ao decorrer do ano, e eu já vou lançar a nossa enquete. Quero saber de você que tá aqui, o que falta pro Brasil se tornar o melhor futebol feminino do mundo? Comenta aqui pra gente, né? Eu vou lançar a enquete aqui, eu quero que você comente o que você acha que falta. Falta investimento? Falta uma base mais ajustada? O que falta aqui? A gente vai trocando ideia no decorrer aqui do nosso programa. Bora lá então, né, Aline? Agora falarmos da nossa convidada, né? Ilustre convidada de hoje, jornalista, foco ali no jornalismo esportivo muitas das vezes, acompanha muito o futebol feminino, inclusive aqui na casa faz a cobertura. E seja muito bem-vindo novamente, né? Eu não estava aqui, mas seja muito bem-vindo, Camila Gigliotti. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais para falar sobre futebol feminino, que é uma das minhas grandes paixões, né? Eu estou fazendo a transmissão lá na Record News da Copinha Feminina, do Paulistão Feminino, tenho meu blog também, Gol Delas. Então estou muito feliz de estar aqui, da gente palpitar um pouco e pensar um pouquinho o que foi esse ano do futebol feminino aqui no nosso país. Boa, então vamos iniciar o nosso programa de hoje. Novamente faço convite para você do outro lado, já vai deixando o like e vem interagir com a gente, vai deixando sua mensagem, participe do programa conosco. Bom, nosso primeiro tema hoje é falar sobre Arthur Elias, né? Que baita técnico é Arthur Elias, multicampeão com o Corinthians, assume a seleção brasileira depois de um período ali em que a Pia, de certa forma, fez parte de uma reconstrução do nosso futebol, e ele teve o seu primeiro ano, levou o Brasil a uma final de Olimpíadas, o Brasil que não era tido como favoritismo nenhum, né, na edição. Eu queria começar com a nossa convidada, que ela fizesse uma avaliação, ela que tem domínio, acompanha muito, né, a categoria, a modalidade já há muito tempo. Quanto o Arthur Elias tem feito falta para esse Corinthians, né? Primeiro, já antes de mais começa nada. daí. E o quanto o Arthur Elias tem agregado para essa seleção brasileira. Eu acho que aos poucos a gente vai começar a perceber essa falta do Arthur Elias, né, no Corinthians, muito por conta do trabalho, do estilo de jogo dele, desde as questões técnicas, de treino, de estilo de jogo, até o dia a dia, que são os mata-matas, as competições importantes. Eu acho que o Lucas Piscinato conseguiu levar esse Corinthians aí campeão brasileiro por conta desse trabalho que o Arthur deixou, mas acho que o ano que vem vai ser decisivo, porque muitas jogadoras importantes vão sair. Então, como vai se comportar esse Corinthians sem o Arthur, que já é uma perda muito grande, a gente sabe como ele é importante, tanto que é aí o técnico da seleção brasileira, e como vai se portar sem essas jogadoras fundamentais, né? A Gabi Portillo a gente sabe que tá de saída, a própria Yasmin, a Vicky Albuquerque vai ficar, mas são jogadoras que têm esse estilo de jogo e são determinantes para o Corinthians. Então acho que vai ser um ano muito difícil para o torcedor corintiano. Acho que, é claro, vai continuar sendo a maior potência do futebol feminino, mas acho que os outros times vão chegar mais de igual para igual, pensando nesse equilíbrio, a não ser que traga reforços. Aí se repor a altura, né? Não é fácil a gente repor uma Gabi Portillo, uma Yasmin, mas se rolar, eu acho que pode até ter um equilíbrio, mas acho que os outros times vêm fazendo mais frente a frente pro Corinthians o ano que vem. E sobre a seleção brasileira, o quanto ele já agregou nesse curto período em que ele esteve no comando? Olha, eu fiz uma matéria no meu blog essa semana, falando justamente sobre isso, né? Um balanço do trabalho do Arthur Elias nesse um ano. Foi um ano aí de trabalho, ele assumiu em setembro do ano passado. São 25 jogos no comando da seleção. E eu acho que o que ele fez, acho que o principal foi resgatar
esse espírito competitivo da seleção. Você falou no começo, né, que chegou desacreditado, não era favorito. E a gente saiu com uma medalha de prata das Olimpíadas. E por pouco a gente não ganhou aquele ouro, né? Acho até que o juiz ali, a juíza atrapalhou. Podia ter dado aquele pênalti pra gente. Sim. 0-0 ainda. Exato, o jogo seria Era outro. outro jogo, exato. Mas eu acho que, assim, é o começo de um trabalho que tem tudo para ter muito sucesso. A gente sabe que a gente vai ter a Copa do Mundo feminina aqui no Brasil em 2027. Então, eu acho que tem tudo para dar certo, para a gente ter com a equipe mais consolidada, com o trabalho do Arthur também melhor, com mais tempo. Se em um ano ele já fez isso, acho que para 2027 o Brasil pode vir forte. E quem sabe, já pensou uma medalha de ouro aqui? Nossa, rapaz, ia ser bonito, hein? Eu tenho uma pergunta, Camis, porque assim, o Arthur, ele sai do Corinthians e vai treinar a seleção brasileira. A gente fala muito que o nosso campeonato aqui interno, ele é fraco. Vamos ser honestas, né? Sim. Porque o investimento começou há pouco tempo, os times começaram a ser obrigados a ter o feminino, então isso também deu uma ajudada a reforçar. Mas mesmo o campeonato sendo fraco, um técnico que conhece o cenário nacional no futebol feminino vai e faz mais história do que uma técnica renomada no mundo, que é a Pia, né? Você acha que a mudança do Arthur, né, para a seleção brasileira, ele melhorou porque ele entende como é que funciona o futebol nacional feminino e aí ele conseguiu tirar mais das atletas, talvez? Ou foi uma questão de safra mesmo? Não, eu acho que o Arthur sai muito na frente por conta disso que você falou, de conhecer as atletas e conhecer como funciona o nosso futebol. E acho até, de certa maneira, que a Pia tinha um olhar diferente para a nossa seleção. Acho que ela mesma não acreditava que a nossa seleção poderia chegar lá. E o Arthur, conhecendo o talento das jogadoras, principalmente do Corinthians, onde ele esteve aí por 4 anos e ganhou tudo que conquistou, e acabou apostando nas jogadoras certas, né? A Pia, acho que tinha aquele pensamento antigo, de as jogadoras que podem render e que são boas para o Brasil. Ainda é a Marta, é a Cristiane, é a Tamires, que são, sim, jogadoras excelentes, são ídolos aí para o nosso país. Mas acho que a seleção precisava de uma renovação. E acho que foi isso que o Arthur conseguiu trazer. Com meninas, com jovens. A gente está falando aqui de jogadoras de 24, 25 anos, que tem uma carreira aí longa pela frente. Apostou nessa renovação na seleção e acho que foi isso que foi determinante para essa retomada da seleção, para voltar a ser reconhecida e ser vista como era antes. O Arthur consegue resgatar isso de alguma forma. Acho que a Pia estava aqui muito para ficar tocando lá. Ela tocava o ukulele, cantava, o piano dela. Tu vens. Eu quero levantar um questionamento aqui na nossa mesa e ouvi-las, né? Porque assim, o Arthur Elias, ele faz essa renovação, ele resgata o que dá a entender a paixão das meninas, principalmente pelo futebol feminino, a essência nossa. Só que assim, eu queria saber de vocês se a Pia também não teve uma certa importância durante todo esse processo de renovação e de estruturação do futebol feminino. Porque, na minha percepção, quando ela chega, o futebol brasileiro era de uma maneira, era visto de um jeito, e ela participa dessa reconstrução. A pergunta é, vocês acham, né, que ela teve uma importância, de certa forma indireta que seja, para que o Brasil, com o Arthur Elias, que já é um cara que conhece mais o nosso futebol, pudesse extrair o melhor? A Pia tem a sua importância no futebol brasileiro? Eu acho que, de certa forma, ela traiu, né, o nome dela por ser um nome forte mundial, né, não só conhecido aqui, como é o caso do Arthur, que agora está sendo um nome conhecido lá fora. Eu acho que, de certa forma, atraiu os holofotes para a seleção, a vinda dela, né, para a seleção brasileira. Legal, o Brasil então voltou a investir no futebol feminino, está levando uma técnica de renome, um nome de peso, para realmente resgatar isso, né? Então, acho que se for pensando por esse lado, de ser um nome forte, um nome conhecido, eu acho que pode ter ajudado, mas o estilo de jogo dela, o jeito dela de entrar em campo e o jeito dela de tratar a nossa seleção, eu acho que foi o que deixou a desejar. Foi o que eu falei, acho que nem ela mesma acreditava que aquela seleção poderia ser possível de fazer algo. Talvez muito com aquela mentalidade de fora, sabe? Sim. De as seleções maiores não estão aqui, as melhores jogadoras não estão aqui. Você acha que o fato de ela ter participado da estruturação interna também dentro da CBF, que a CBF começou a ter um outro olhar,
Você acha que ela tem a importância também? Eu acho que para esse processo de reformulação, talvez, do futebol feminino, ela foi importante, sim, né? Isso, ela trouxe os olhares, né? Ela teve as conversas importantes com a CBF, ela fez conquistas dentro ali da entidade. Agora, eu acho que a característica do futebol brasileiro dentro do feminino faltava. Porque ela tinha um olhar também, muitas vezes, para as atletas que estavam jogando nos times de fora. Os times nacionais, eles não tinham... Ela não é que ela não levava, ela levava algumas jogadoras, mas eu sinto que o olhar brilhava para quem tava num time melhor dos Estados Unidos, num time melhor da Austrália, num time, entendeu, da Europa. O Arthur não, o Arthur ele chega com a identidade do futebol feminino brasileiro, que todo mundo fala que é ruim, que é fraco, mas que tem muita garra e muita vontade de fazer acontecer. E ele pega... basicamente 5 jogadoras do Corinthians e leva para a seleção. Jogadoras essenciais e muito importantes para esse processo de renovação. Quando a gente fala do Corinthians, não dá pra gente colocar a parte, né? Não dá pra gente falar, é só mais um time, não. É o time que deu certo, é um time que fez um investimento a longo prazo, que acreditou no feminino, sim, mesmo sem ter ali no comecinho todas as respostas, né? De título e tudo mais, continuou com alto investimento. Então, ele sabendo disso, como é que funcionava, jogadoras que tinham garra e esse processo é difícil, mas a gente faz acontecer, eu acho que ele conseguiu levar essa identidade pra seleção e faltava esse, entendeu? Não, e querendo ou não, foi esse projeto do Corinthians, né, do Corinthians feminino tão vencedor, que conseguiu que o Brasil tivesse essa medalha de prata depois de muito tempo, porque a base ali da seleção feminina é a base do Corinthians, né? Tem o Arthur, tem as jogadoras que são fundamentais, muito pelo trabalho da Cris Gambaré, que também foi para a seleção, que a gente também não pode deixar de lembrar o nome dela aqui, quanto ela foi importante para o Corinthians e está sendo para a seleção. Então, tô com você nessa. Eu acho que o Arthur faz essa diferença porque ele começa a investir nas meninas, nas jogadoras que estão aqui. Olha, antes de passar para vocês uma outra questão sobre o Arthur Elias, eu quero saber se ele é unanimidade. Então, vocês já vão pensando aí se ele é unanimidade no Brasil como treinador do feminino. O Arthur Elias, que já conquistou 4 títulos brasileiros, 3 Libertadores, conquistou Paulista, Copa do Brasil, Supercopa. A Aline, recentemente, né, nas últimas semanas aí, esteve no prêmio, né, o troféu Mesa Redonda. Troféu Mesa Redonda. E a gente tem uma aspas aí, né, do Arthur Elias. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem pra dizer aí. Melhor ou o que tu considera realmente o ponto mais positivo, assim? É difícil a gente pensar algo melhor. É claro que o último jogo, a final, a gente queria ser campeão, trazer o ouro para o Brasil. Acho que ficamos próximos, né? Uma seleção já renovada ali nas Olimpíadas, com jogadoras jovens que não fizeram parte da Copa do Mundo um ano antes. Então, eu acho que em pouco tempo consegui mudar e botar o que eu acredito de mentalidade, de ambiente, de identidade da seleção brasileira. Acho que isso se fortaleceu nesse ano, com pouco tempo. O modelo de jogo também, as atletas têm entendido muito bem, algo que facilita o potencial e o talento que elas têm, né? Esse é o meu objetivo. E daqui para frente agora é seguir nesse caminho, renovando a seleção, dando oportunidade para a gente montar o grupo mais forte, mais preparado para a Copa do Mundo de 2027. Até em cima disso e por tudo que aconteceu nas Olimpíadas, com não o mundo dos sonhos, mas muito perto disso, eu diria. Como fazer com que a pressão por um novo ótimo resultado numa Copa do Mundo, que vai ter o Brasil como sede, não transforme essa pressão em algo negativo? Porque tem uma torcida que cobra mesmo, tem toda a relação com o futebol feminino que felizmente tem melhorado. Como blindar o grupo, blindar as atletas para que esse bom resultado nas Olimpíadas sirva de impulso e não de uma pressão ainda maior? A gente tem uma cultura aqui no futebol brasileiro, precisa respeitar sempre. É uma cultura de muita cobrança do torcedor, da imprensa, de vocês, mas que a gente também tem um lado muito positivo pela paixão, por tudo que se fala de futebol, o tempo inteiro na imprensa, na resenha do dia a dia, de todas as profissões. Então a gente sabe que é um povo apaixonado e a gente precisa colocar a emoção dentro do campo, colocar a identidade da seleção. Essas jogadoras, elas foram muito julgadas muito tempo, né, por muitas coisas que eram injustas, porque elas não tinham uma estrutura adequada. Pouco tempo começamos a ter, mas
ainda longe do que se tem internacionalmente, alguns países que são as principais seleções, só que dentro de campo eu sempre acreditei, continuo e vou acreditar cada vez mais. A gente vai abraçar isso não como uma pressão, mas como um objetivo dentro da seleção brasileira. Isso está claro para as jogadoras desde o primeiro momento. Eu entrei com esse objetivo de vencer, de dar um ouro para a seleção brasileira, de contribuir para isso, na verdade, e tenho trabalhado todos os dias nesse sentido. Arthur, eu queria saber qual foi a principal dificuldade que você teve de sair de um clube e assumir uma seleção. Não dar treino todos os dias, isso para mim é muito ruim. Eu sou um cara que gosto muito de me mexer, muito ativo e ficar o tempo inteiro 10 horas, né, mais ou menos, 12 horas às vezes em escritório. É bastante. Eu acho que dividir com o campo sempre é mais prazeroso, mas também mais prazeroso que representar o nosso país, estar na seleção, que foi um sonho meu, também não existe. Acho que é sempre esse equilíbrio, né? Ganha um pouco, ganha de um lado, perde do outro, mas são trabalhos diferentes, sem dúvida nenhuma, e que eu me adaptei muito bem. Acho que esse ano foi importante para isso, né? E agora acho que a gente precisa seguir fortalecendo a seleção dentro de campo, para que a gente deixe um legado dentro de campo e também pensar um legado fora de campo, no espaço que a mulher precisa ocupar cada vez mais no futebol, no esporte e na sociedade. A gente ouviu a Marta falando sobre não querer disputar uma Copa do Mundo, né, porque é 2027, mas ainda querer contribuir com a seleção brasileira. E eu queria voltar agora, né, depois da gente, né, ouvir aí o Arthur Elias. Quero saber de vocês, hoje, Arthur Elias é unanimidade como treinador no Brasil, na seleção feminina, por exemplo? Ou vocês acreditam que futuramente ou a curto prazo possam ter outros nomes? Se o Arthur Elias é um treinador que possa vir a treinar outras equipes no mundo, não somente a seleção brasileira, ele é unanimidade, Camila? Eu acho que ele faz um trabalho. Acho que em um ano ele já mostrou isso, né? Além dos 4 anos que ele passou no Corinthians ganhando tudo que disputou, acho que não é em vão. Acho que é um cara que estuda muito e consegue imprimir muito do que ele estuda no gramado. E acho que para as jogadoras também, quando você vê que aquilo que o técnico está falando funciona, eu acho que também elas começam a assimilar muito mais aquilo. Tanto que depois dele ter saído do Corinthians, muito da filosofia que ele deixou se manteve com o Lucas Piscinato, né? Então, foi um ano espetacular, teve quebra de tabu. O Brasil nunca tinha ganhado da Austrália lá e ganhou da Austrália no último amistoso desse ano. 8 anos sem vencer também da Austrália. Então, eu acho que foi um ano que pode trazer muitos frutos pra gente. Ele não tem um grupo fechado para 2027, ele já falou isso, que é a Copa do Mundo Feminina. E eu acho que é dia após dia que ele vai construir essa equipe que pode sim, já falei, hein? Se a gente ganhar o ouro, eu vou voltar aqui para falar que eu já tinha falado em 2024. Volta antes, não precisa esperar 2027, né, Aline? Mas o ouro, ela volta antes e depois do ouro, as 2 vezes. Amigo, eu acho que assim, não tem ninguém hoje que bate de frente dentro do futebol brasileiro com o Arthur Elias. Existem profissionais que podem estar aptos daqui a um tempo. Existem profissionais que podem um dia chegar ao nível do Arthur? Óbvio que sim, né? Eu acho que o futebol é muito sobre isso, sobre estudo, sobre ciclo. Agora, hoje, eu não vejo um treinador melhor para a seleção ou melhor para qualquer time dentro do Brasil do que o Arthur, porque ele entende. Eu acho que ele fez muito parte desse processo que a gente veio falando aqui, da reconstrução, de novo, né, num campeonato nacional forte, de um time com um longo projeto, um trabalho que às vezes não acontece no masculino e que aconteceu no feminino, que você ter tempo, né? Você Sim. ter mais de uma temporada, mesmo perdendo, mesmo errando, você ter mais de uma temporada para acertar. E ele teve esse privilégio agora, que é um privilégio que acontece sim pela falta de investimento, que muitas vezes não tem essa cobrança toda dentro do feminino, mas que, na minha opinião, daqui pra frente não vai ser tão fácil assim. Porque os times estão fazendo altos investimentos nos times femininos, o Brasileirão está sendo mais acompanhado, o Paulistão. Então, daqui a 10 anos, eu não vejo um técnico, por exemplo, começando um trabalho, perdendo muito e ficando para a próxima temporada no time. Eu acho que essa pressão já vai começar a mudar. Então, assim, ele veio de uma época, de um tempo em que dava para fazer as coisas diferentes. Por isso que eu acho que ele conquistou tanta bagagem tática, emocional com as próprias atletas, estar dentro do mundo feminino, né? O mundo feminino e o mundo masculino, não tô falando de machismo, não, tô falando do mundo feminino e o mundo masculino.
são mundos diferentes, né? A forma como tudo acontece, com os sentimentos. Então, assim, saber lidar também com as atletas, eu acho que isso faz muita diferença. E só para completar isso que a Aline falou, dos times estarem se reforçando, investindo, só pra gente também não ser tão injusto aqui, acho que a Camila Orlando, que tá no Palmeiras hoje, é um nome forte que vem crescendo, né? Ela também teve 1 ano só. Conseguiu quebrar uma hegemonia do Corinthians. Exatamente, ganhou das Brabas numa final de Paulistão, com 1 ano só de trabalho, então ela também já teve a oportunidade de comandar a seleção fora do Brasil, então acho que ela tem essa experiência, tem essa bagagem, então acho que é um nome que corre aí por fora, que a gente vai ouvir falar muito de Camila Orlando, uma pessoa que também estuda muito, gosto muito da filosofia de trabalho dela, e acho que o próprio Lucas Piscinato, que é da mesma escola do Arthur Elias, né, estudaram juntos, tem essa filosofia parecida, e que tá dando continuidade ao trabalho que ele deixou depois da saída para a seleção. Olha, e falando em continuidade de trabalho, nós falamos bastante do Arthur Elias e tem os méritos, né? Ganhou muitos prêmios esse ano, inclusive, né? No troféu Mesa Redonda, por exemplo, no prêmio ESPN também, Bola de Prata, também teve a sua importância lá no evento. Mas antes dele, há pouco eu falei da Pia Sundhage, né? E agora a gente vai entrar um pouquinho mais no detalhe dela. Ali foi só o começo, né? Agora a gente vai falar um pouquinho mais. Eu queria que vocês falassem, né, da técnica sueca, que hoje comanda uma equipe suíça. Ela que comandou o Brasil durante 2019 a 2023. E aí na lata, assim, igual a Aline fez lá com o Arthur Elias, na lata. Foi um tempo perdido a Pia comandando o Brasil ou não, Camila? Foi um tempo perdido. Acho que a gente, tirando isso que a gente já falou no começo, que ela trouxe os holofotes de volta para a seleção, acho que dentro das 4 linhas ali, não deu pra gente ver o Brasil efetivamente diferente, com jogadas, com cara de Brasil. Acho que hoje a gente consegue ver a seleção que já tem o seu estilo próprio de jogo, mais ofensivo, que é o estilo do Arthur Elias, um time que busca o resultado, que vai pra cima. E a Pia era mais do mesmo, mais do que a gente viu, não era uma seleção que enchia os nossos olhos, tanto que os resultados foram aí bem decepcionantes no período que ela teve na seleção. Então, acho difícil até lembrar algum bom desempenho do Brasil com ela no comando naquela época. E você, Aline, tem boas lembranças da Pia? Boas Quer ela de volta? Não sei. Boas eu não sei, não quero de volta, mas eu acho... Você gostaria dela comandando o time feminino do Cotia FC? Ou não? Não, gostaria. Não, Cotia FC. O time sim, gostaria. Mas assim, não sinto falta dela na seleção, não acho que o trabalho dela foi genial, mas eu acho que a passagem dela foi necessária. Infelizmente, falando. Sabe, que nem Judas. Não, é sério, porque às vezes eu acho que as coisas aqui no Brasil, elas não acontecem por feeling, porque tá todo mundo vendo uma coisa. Não, a entidade, a confederação, ela vai precisar fazer mais do mesmo, olhar, trazer o melhor que dá pra trazer, quebrar a cara, falar, cara... E agora? Vamos apostar nesse técnico aqui nosso. Eu poderia ter apostado nele há 4 anos atrás? Poderia, mas ele continua sendo unanimidade, né? Durante o tempo que a Pia ficou na seleção, o Arthur Elias, ele se tornou unanimidade dentro do futebol brasileiro. Acho que um pouquinho antes dela entrar, ele já era muito bom, mas eu acredito que ele ainda não estava nesse patamar de estar tanto na mídia. Durante esse tempo que ela ficou, ele atingiu um pico na mídia. Ele começou a ser conhecido pelo Corinthians, pelas Brabas. Então, eu acho que ela foi necessária para essa transição. Do tipo, olha, não tá lá fora, tá aqui dentro. É só a gente olhar, é só a gente ver o trabalho que tá acontecendo. Mas para isso acontecer, precisou do holofote chegar de novo ao Brasil. Precisou da passagem dela aqui, né? Não, infelizmente, acho que... Não, mas então vamos lá. Ela tocava o ukulele bem, né? Valeu pra ouvir, precisou, né? Que uma das melhores treinadoras do mundo viesse pro Brasil, fizesse um trabalho bom, mas mediano, pra alguém falar quer saber? Já tentamos de tudo, vamos tentar dar uma oportunidade pra um técnico aqui, grande brasileiro, e aí entra o Arthur e faz o que faz. A Pia que foi a primeira treinadora estrangeira, né, da seleção feminina, então você entende como injustiçada ela, Aline, é isso? Ou não? Cara, eu não acho que ela é injustiçada. Eu acho que, assim, quando você contrata qualquer treinador ou jogador, é uma aposta. Então, assim, você pode trazer o Ancelotti pra seleção brasileira achando que amanhã o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo masculina. Não vai, não é assim que funciona. Tudo é um processo. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas pode ser que não aconteça também. Não, e o currículo dela contava muito a favor também, né? Ela tinha levado ali a seleção dos Estados Unidos pela minha colinha aqui, que eu nem lembrava da pobre Pia, tô sendo injusta.
Então ela levou também a seleção a outro patamar. Então tinha algo, né? Não, vamos apostar nesse nome que é um nome forte. Estrangeiro, Exato. tá no país que Foi investe bem na no futebol. Suécia também. Isso. Só que aqui não funcionou. E é isso, o Brasil às vezes ele precisa disso. Agora a gente vê esse movimento no masculino. A solução tá num técnico estrangeiro. Não tô falando que não tá, mas às vezes não tá. A gente precisa ver acontecer pra chegar à conclusão, sabe? E futebol é momento também. Sim, Talvez naquele momento era o nome ideal, como você falou. O Arthur teve esse tempo de 4 anos aí da Pia pra poder ter um nome forte e visado pra ser escolhido. E falando em processo, em evolução, a gente vai trazer para nossa realidade agora o futebol feminino brasileiro, que no ano que vem terá a premiação recorde. Já teve esse ano, né? Já o Corinthians arrecadou mais de 2 milhões ao todo com a conquista do título, e no ano que vem a premiação ela será ainda maior, será ainda melhor e mais merecida também. A visibilidade ela vem aumentando. Queria que vocês agora falassem, né, sobre a importância desse crescimento do futebol feminino dentro do território nacional, que há pouco tempo atrás, não muito longe, questão de 4, 5 anos atrás, não tinha nem a visibilidade que tem hoje e também nem era tão falado quanto deveria, né? Não tinha tanta importância. Hoje, por exemplo, a Camila citou que ela acompanha, inclusive, a Copinha, né, feminina, que não tá tinha. na primeira ou Segunda segunda? edição. Então, assim, era algo que não existia, né? Há 3 anos atrás não tinha. Sim. A gente tem a Copa São Paulo de Futebol Júniors há décadas, mas a Copinha Feminina não existia. Então, gostaria que vocês falassem dessa importância, desse crescimento, o quanto isso tem agregado, principalmente pelo fato de vocês, mulheres, cada vez mais estarem conquistando espaço e se firmando, podemos dizer assim. Eu acho que é isso, né? A gente tem aí, de 2019 para cá, essa obrigatoriedade dos clubes de terem uma modalidade feminina, que em partes foi ruim ter essa obrigação para que os clubes começassem a voltar os olhos para o futebol feminino. E, por outro lado, foi bom, porque de lá para cá, quem tinha o futebol feminino como um produto ou como uma obrigatoriedade, hoje sabe que é algo que funciona, que vende, já é uma realidade a modalidade, tanto que o Corinthians bateu o recorde de público sul-americano esse ano, o futebol feminino atrai, então tem gente interessada, não é só precisamos ter para participar das competições intercontinentais e etc. E acho que assim, a premiação, a gente está aqui, né, comemorando que é uma premiação recorde, que é um número mais alto do que o ano passado, mas ainda é muito pouco comparado ao masculino, né? Se a gente for olhar os números dos jogadores que eles recebem, o número que um clube recebe no ano pela sua participação é muito maior. A gente ainda está caminhando. Mas que bom que isso já está sendo visto, que existe esse investimento, que os clubes estão levando a sério a modalidade. É claro que a gente tem o Santos, que criou a modalidade antes da obrigatoriedade, o próprio Corinthians, que criou e reativou de novo, a Ferroviária, que tem uma tradição, em 2001 gigantesca. Já tinha clube, time feminino, elenco feminino. E acho que isso que você falou, o fato de ter investido na base com a Copinha, de ter esse olhar para jovens jogadoras que também querem instalar um dia, que também sonham em ser jogadoras de futebol. Por que não? Por que a mulher não pode jogar? Então, acho que essa conscientização dos clubes, esse olhar para o futebol feminino não como uma obrigatoriedade, mas como um produto, como algo rentável, como algo que funciona, é o grande lance. Acho que a gente ainda tem muito para chegar lá, mas eu acho que já é um baita negócio, um baita acerto. Estamos caminhando a passos ainda curtos, mas está acontecendo. E antes de passar para a Aline, para saber a sua opinião, só trazendo aqui que nessa última edição de Brasileirão foram desembolsados, né, pela CBF quase 8 milhões e meio em premiações. Isso porque o Corinthians levou 2 milhões pelo título, o São Paulo, pelo vice, 750 mil. Se a gente for comparar em relação a 2023, o Corinthians, na ocasião, havia levado 1 milhão e 200 mil e o vice 600 mil. O vice teve uma diferença um pouco menor, mas para o campeão já quase aumentou dobrou bastante. Praticamente a premiação. Sem contar que, anteriormente, cada clube recebia 30 mil pela participação na fase de grupos. E este ano passou para 300 mil, ou seja, já dá um orçamento um pouquinho melhor, até para enriquecer as contratações, os clubes se estruturarem melhor. Mas eu queria saber de você, Aline, o seguinte: o que ainda falta para que o futebol feminino
deixe de se tornar uma promessa e se torne uma realidade? Cara, eu acho, na minha opinião, que já é uma realidade. Só que é uma realidade com pouca estrutura ainda. Porque, assim, eu acho que, assim, investir na base, que é o que a gente estava conversando aqui, é muito importante. Isso em todas as modalidades, não só no futebol. Essa questão da base, de você ter um projeto sólido ali pra garimpar essas meninas mesmo. Antes não tinha, o Nino, até hoje. Se eu e a Camis, a gente quiser jogar bola em qualquer lugar, numa escolinha... Chama lá que eu vou assistir, hein? É o nosso projeto pra 2025, projeto hein? Pra 2025... A gente tem que ou se inscrever no projeto de uma lista de espera, ir atrás de uma escolinha, poucas têm futebol feminino, ou, sabe, jogar no misto, que é o que eles vendem. Não existe nem assim pra vocês brincar, entendeu? Vamos brincar de jogar bola? Não muito existe, difícil. é difícil. Então, assim, ter mais isso, ter mais base, ter mais na escola... O professor falando, vamos brincar aqui de jogar bola, meninas? Fazer o time do feminino, vamos ter mais base. Eu acho que começa daí e já ter a copinha já é um grande passo, na minha opinião. Mas essa questão da estrutura, eu acho que é a estrutura com mais carinho, sabe? Não fazer só por fazer. Por exemplo, dá um exemplo aqui, Libertadores. A Libertadores aconteceu no Paraguai, né? A final da Libertadores feminina esse ano. E foi um caos, gente. Teve problema lá com o campo, teve troca... Os ônibus, né? Com Estado dos ônibus, terrível. Ônibus terríveis para as atletas. Teve troca do lugar que ia ser ali de última hora. E outra, desculpa, Conmebol, que organiza tudo aí, mas... Pô, você vai levar o feminino pra um país que nem aposta no feminino, que nem tem mais tradição, não tem tanta tradição, que não lota o estádio. A gente precisa lotar os estádios do futebol feminino. Eu tô falando pra fazer o feminino só no Brasil? Não. Mas olha os países que tem esse lugar, que tem essa possibilidade de colocar público Mas, dentro. Aline, aí tem um ponto legal e interessante pra gente abordar aqui. A gente fala tanto que o calendário do masculino é enxuto. E o feminino, de certa forma, querendo ou não, ele tem uma flexibilidade um pouco maior. A Libertadores masculina, ela é definida em um jogo único, mas a feminina não necessariamente precisaria ser assim. Exatamente. Você poderia fazer 2 jogos, um na casa, né, do mandante e o seguinte na do visitante, enfim. E aí, com isso, você teria a probabilidade, por exemplo, o jogo aqui na Neoquímica Arena... com mais de 40 mil pessoas. Não, o Corinthians Olha tem que média... isso numa Libertadores. O Corinthians tem média de público esse ano na Neoquímica Arena de 23 mil pessoas. Então, assim, daria muito pra fazer. Sim. E acho que a Aline tocou num ponto que é fundamental. Esse carinho que a gente precisa ter com o futebol feminino. Tem que ter um olhar diferente. E não ser só da boca pra fora. E acho que vou além. Além da Libertadores, que foi todo esse caos, que as jogadoras do Corinthians se posicionaram e foram muito bem, esperaram ser campeãs pra depois falar, pra não ser aquela coisa, estão reclamando porque... perderam. Eu acho que a final do Campeonato Paulista, a gente tinha uma final do Campeonato Paulista disputada entre os 2 maiores clubes aqui da capital, entre o Palmeiras e o Corinthians, mando do Palmeiras, e a final foi disputada fora da capital, não foi no Allianz Parque. Eu acho que grandes jogos e grandes finais têm que acontecer em grandes palcos, em grandes estádios. Essa final, se fosse no masculino, jamais teria acontecido no Brinco de Ouro da Princesa, em no Campinas. Sub-17, por Jamais. exemplo, Sub-17 Brasileirão a gente fez esse ano, Palmeiras e Fluminense. A final do Sub-17 foi no Allianz Parque. É isso. Não dá pra encontrar uma data pro feminino? Na época, se justificou que era questão de segurança, porque tinha jogo do Corinthians com o Cruzeiro e teve toda aquela confusão da torcida do Palmeiras com a torcida do Cruzeiro. Muda a data, muda o horário, muda a data do jogo do Brasileiro, que era mais uma rodada. O Palmeiras, por muito menos, emitiu uma nota quando foi determinado que ia ter portões fechados entre Palmeiras e Cruzeiro no Brasileirão masculino. Então, acho que era isso que a gente esperava do Palmeiras. Uma posição mais forte, bate o pé. Eu acho que a gente precisa desse carinho no Camila, futebol você feminino. tocou num ponto que não tá na nossa pauta, mas eu vou aproveitar o gancho, Não, é né? culpa da Aline. Vamos começar O jornalismo é isso, né? O jornalista, o repórter, quando encontra uma brecha, ele fala, opa, não posso deixar passar esse gap. Você falou sobre a questão do olhar, certo? O olhar melhor pro feminino. O Palmeiras, você citou que poderia ter tido um posicionamento em relação ao que aconteceu. E o Palmeiras é o único clube no Brasil, pelo menos da Série A, que tem uma presidente mulher. Você acha que às vezes falta um olhar um pouco mais apurado ali da Leila para o futebol feminino?
Acho muito, assim. Acho que é muito importante a gente ter uma mulher como presidente de um grande clube, a única mulher presidente num grande clube no nosso país. Tudo que ela representa, tudo que ela já fez. Acho que ela acertou em muitos pontos. Teve toda aquela polêmica com o elenco masculino, por exemplo, do Dudu, aquela saída dele, e depois ele queria sair, depois não queria mais, e ela falou, eu dei a minha palavra. Então, eu acho que ela acerta e muito. Acho que é muito importante a gente ter uma mulher ali. Mas eu acho que ela se aproveita em alguns momentos dessas situações, né? Teve aquele caso também do Robinho, do Daniel Alves, quando ela estava lá na seleção, que ela levou o assunto à tona, ela falou muito sobre mulheres, sobre o feminismo. Mas a gente quer ver essa Leila tão disposta e tão afim no futebol feminino também, né? É difícil a gente até pensar, o futebol feminino do Palmeiras usa uma estrutura lá em Vinhedo, no interior, sendo que aqui em São Paulo tem uma das melhores estruturas do país, quiçá do mundo, que as jogadoras não podem usar. A Bia Zanerato, quando se lesionou, era a mesma lesão do Dudu, estava lá se tratando em Vinhedo. E o Dudu aqui com a câmera lá, o coisa super hiper tecnológico, o melhor do mundo para ele se recuperar o quanto antes. Então, acho que falta isso a Leila. Ela tem tudo na mão para fazer isso. Mas eu acho que ainda falta ela, que nem nesse caso, dela ter se posicionado na final do Paulistão Feminino, emitir uma nota, ir atrás, bater o pé, estar mais presente nos jogos das meninas. Eu tive a oportunidade de entrevistar a Camila Orlando quando ela chegou no começo desse ano. Falei muito com ela sobre essa troca com a Leila, se ela ia, se ela estava presente. É claro que a técnica não ia expor mas ali a presidente, né? Você não sentiu uma... Na resposta dela, ela fala, ela é uma mulher muito reciprocidade. importante, ela é muito ocupada, tem muitas coisas para Tem fazer. proximidade. Então, a gente sabe que ela não tá lá, né? Então, eu acho que ela tem tudo para fazer isso, tem tudo na mão. E esse é um dos meus principais pontos e críticas com relação a Leila. Ela precisa ser essa mulher ativa nas pautas das mulheres, também quando se trata de futebol feminino. Aline Brava, você acredito que você acompanha nosso programa, hora ou outra, você também tá numa rotina Aline é minha corrida. parceira, Aline. Mas assim, a Aline Brava, ela é uma defensora number one da Leila Pereira. Sou mesmo, Team Leila. Team Em Leila. vários Ela é momentos. incrível, Ela é mas... Leila. E aí, melhorar. Aline, você discorda, concorda? O que você acha em relação a esse apontamento? Não, que a Camila eu fez? acho que assim, ninguém é perfeito, né, meu querido? Então, eu acho que em relação a Leila, isso falta nela mesmo. Aquela reunião, por exemplo, que ela convocou, eu não lembro se foi no começo do ano ou no fim do ano passado, de só jornalistas mulheres, né? Ela convocou muitas meninas ali pra ser um ambiente feminino, falando de futebol, e muitas perguntas, pelo que eu soube, aconteceram do futebol feminino. Em algum momento ela falou, vamos voltar pra falar do masculino? Exatamente. Mas como assim? isso. A gente tá aqui porque a gente quer falar do masculino, mas o feminino tá ali jogado no escanteio. E o Palmeiras? Ela deu uma entrevista uma vez, ela não sabia citar o nome das jogadoras. Ela não falou um nome. Ela falou, não, as nossas meninas, as nossas jogadoras. Entendeu? Me ajuda a te ajudar, Leila. Eu gosto tanto de você. Eu acho que ela é muito importante. Ainda mais, assim, sendo a única mulher presidente dentro de um mundo masculino, que eu já falei aqui, nem trazendo pautas de machismo e feminismo. O mundo masculino, ele é diferente, então ela tem que ser casca grossa em muitos momentos, e ela banca, assim, o pensamento dela, porque se ela não banca de uma certa forma, ela não é incisiva em alguns momentos, a galera, né, só falta botar um ovo em cima da cabeça da pessoa. Então, tipo assim, eu acho que ela acerta em ser incisiva, só que eu acho que ela tem a faca e o queijo na mão pra ser incisiva no feminino, e aí... O Palmeiras pode lotar o estádio igual o Corinthians lota. O Palmeiras pode colocar 40 mil pessoas dentro do Allianz Parque, assim como o Corinthians coloca. Em 2022, na final do Paulista, Palmeiras e Santos tinham 20 mil pessoas no Allianz Parque. Nessa final, Palmeiras e Corinthians era a chance, foi o recorde de público do futebol feminino no Allianz Parque. E nessa final que eu falei, que foi no Brinco de Ouro da Princesa, era a chance do Palmeiras bater esse recorde. Eu tenho certeza que iam ter 30 mil pessoas, o time numa fase boa. Faz uma campanha ganhou, foi nas campeão, redes sociais. Sim. Campeão fora do Allianz. O valor, coloca um valor simbólico no ingresso. Traz a galera pra se apaixonar pelo feminino. E poderia ser, inclusive, seria o primeiro título do feminino no Allianz Parque. Histórico. Olha que histórico. Então, assim, eu tô muito com vocês duas nessa questão, principalmente quando se trata da Leila, de fato, ela tem a faca e o queijo na mão, mas na hora de saborear,
ela acaba ali, né, dando uma... Ah, eu como Uma daqui a brecada. pouco. Daqui a pouco eu como, daqui a pouco eu desfruto. E eu acho que falta, assim, um pouquinho desse olhar, principalmente pras meninas, porque, assim, pô, a Leila, ela, por exemplo, quando ela assume o Palmeiras, no primeiro ano de mandato, ela se gaba porque o Palmeiras ganha a primeira Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras ganhou a primeira Copa São Paulo comigo de presidente, porque o Palmeiras nunca havia ganhado, tinha todo esse histórico. Pô, por que ela não colocar ali, né, na mente, pô, primeiro título do feminino no Allianz Parque, eu como presidente. Olha que marco histórico seria a Leila pegando o troféu e levando para as meninas. Então, assim, tô com vocês, acho que às vezes falta um pouquinho também desse desejo, dessa vontade, é o carinho, né? gente. O carinho que eu falo é em tudo. É dentro da CBF, é dos presidentes dos times, é na estrutura. Por que fazer por fazer? Pra falar que tem feminino, que tá dentro das pautas sociais? Não é isso que o futebol quer ser visto como a potência que é. E fazer com carinho, né? Não, e foi o que o Corinthians fez, né? Tanto que estão aí os resultados. Por isso que a torcida abraça, lota, né, o Química Arena, vai atrás. Acho que a campanha do Corinthians em prol desse futebol feminino deveria ter um exemplo aos outros clubes, né? Não tem o time só por ter. É um time masculino numa situação ruim e o feminino sendo abraçado muito mais pela torcida, que não é fiel à toa, né? O nome fiel não é em vão. Não é em vão. E olha, agora, Camila, você como boa convidada... Momento da Ai, bem-vinda ai, ai. pra Camila Giuliotti. A gente aqui, Ninguém me avisou, a gente hein? gosta de receber bem, né, os nossos convidados. Tô Então, com como a gente medo. gosta de receber bem, a gente criou uma mini sabatina. Uma mini. Não vai ser algo Vem assim, aí. nossa. Mas eu vou fazer uma pergunta e a Aline também vai fazer. Tá. Aline, quer começar? Mas Cara. respostas rapidinhas? Não, você aí pode- você pode... Você pode for justifique. difícil. Não, você pode desenrolar o seu Justifique. raciocínio. Você vai... Justifique sua resposta. Não tem Quer pula, começar, passe? Aline? Não, são duas Tá, só. no fe- Ah, tá eu vou bom. perguntar primeiro, do Então vai. Corinthians. Boa. Feminino, de igual pra igual. O Corinthians tem condições hoje de jogar de igual pra igual com o time da Champions League feminina? Acho que hoje não mais. Acho que já teve em algum momento, quando estava ali completinho, com Arthur Elias, com Cris Gambaré e com um elenco estrelado, né? Então, a Portilho, a Tamires, Vicky Albuquerque, a Duda, Yasmin, poderia citar a Zanotti. Mas acho que hoje, com o time já nas mãos do Lucas Piscinato, perdendo um pouco desse DNA do Arthur Elias, que é tão forte, que a gente vê na seleção, e perdendo essas jogadoras chaves, eu acho que ficaria mais difícil. Tanto que o Palmeiras, claro, méritos todos aí da Camila Orlando e do elenco do Palmeiras, mas conseguiu superar as brabas, algo que nunca tinha acontecido. Acho que hoje, a gente falando nesse momento, é o pior do Corinthians nos últimos tempos. Acho que é o momento que o Corinthians mais balançou. E mesmo assim, ganhou tudo, campeão brasileiro, Libertadores, mas pra você ver como um time é forte, mesmo estando num momento não tão bom, foi campeão de tudo. Foi campeão. Agora a minha vez é a seguinte, eu quero saber de você. Você falou da questão da Copa aqui no Brasil e tudo mais. Quero saber em quanto tempo você, Camila Giuliotti, acha que o Brasil pode conquistar uma Copa? Ai. Bom, não sei, né? Porque no começo eu tava empolgada, falei que ia vir aqui em 2027, agora eu não sei, me pegou. Olha, agora falando sério, eu acho que pensando no que a gente fez nessas Olimpíadas e pensando na Copa do Mundo que vem aí para 2027 e no trabalho do Arthur cada vez mais consolidado, acho que se em um ano a gente chegou tão perto, é claro, né? Copa do Mundo envolve muito mais times, uma competição mais disputada ainda. Mas por que não sonhar com 2027 aqui no Brasil? Nós estamos aqui em 2024. A gente não tava finzinho de sonhando com a 24. Olimpíada, Quase né? 25, quase. Exato, eu acho que se a gente fizer um trabalho bem feito, consolidado, o Arthur já disse que o time dele não está pronto, que o elenco não está fechado, ele está testando muito as jogadoras e ele tem tempo para isso, e acho que também essa medalha de prata e esse ano que foi tão positivo, dá também essa moral para ele ter tempo para trabalhar, porque a gente sabe aqui no Brasil a gente adora trocar técnico, né? Não tá funcionando, vamos trocar. Então acho que isso também dá essa bagagem para que ele possa fazer os testes, trazer essas jogadoras para montar o time perfeito para 2027. Então por que não sonhar? Foi bem, Aline? Foi bem demais, Saiu cara. bem? O corte já tá feito, Tá já. feito? Ai, que medo! O corte pras redes sociais tá aí. Não só pras redes, né? Olha, a gente está chegando na reta final. Você que está do outro lado aí conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o like nessa live também. Acompanhar, né, o Link Sport Clube Podcast, que está ao vivo diariamente, meio-dia e 18 horas.
E também, às vezes, a gente, pelo menos 2 vezes por semana, tem as transmissões esportivas. É que agora estamos de férias, né? Os campeonatos acabaram. Então, 2025, Paulistão, é na Record e no Link Sport Clube Podcast. Então, se inscreva no nosso canal. Bom, reta final de programa. E aqui a gente tem a colinha, vocês aí também, da retrospectiva do futebol feminino em 2024. Aí agora, a direção aqui, né, o nosso produtor Enzo Cicarelli, ele me deu a seguinte liberdade. Ele falou pra trazer aqui, né, a retrospectiva, e aí eu vou deixar a critério da Aline fazer um destaque de algum desses momentos da retrospectiva e da Camila também. Aí fica livre pra vocês opinarem, dissertarem, trazer a opinião de vocês, a reflexão. Lembrando... A Aline que vai começar, A Aline né? vai começar? Eu? Bora lá, eu já escolhi. Então vamos lá, só passando para você do outro lado, a retrospectiva do futebol feminina, é o Brasil que conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas, o Corinthians foi campeão da Libertadores, né, tem essa questão que a Camila Giuliotti trouxe, né, das atletas fazendo, né, essa cobrança por conta da maneira como elas foram tratadas, né, numa finalíssima, né, a pouca importância que a senhorita Comebol deu, né, pra final. O Palmeiras foi campeão paulista e quebrou uma hegemonia do Corinthians, que vinha de um tricampeonato, ou seja, Corinthians tricampeão paulista perde a hegemonia pro Palmeiras. Corinthians pentacampeão consecutivo brasileiro, esse também é um outro ponto que a gente tem que abordar. E assim, por enquanto tá tudo muito lindo, maravilhoso, Brasil medalha, Corinthians conquista, Palmeiras conquista, mas tem algo negativo aqui também nessa lista, que é a queda do Santos no Brasileirão Feminino, a primeira vez na história do clube. Camila trouxe aqui durante o nosso programa. O Santos é um dos pioneiros, né, a investir, a de certa forma dar visibilidade ao futebol feminino. A Aline vai começar então, Camila? Aline, porque tô pensando ainda. Desses tópicos aqui selecionados, né? A Copinha Feminina também, que acabou há pouco tempo, mas quero que você fale qual desses tópicos aqui você quer dissertar. Cara, eu gostaria de falar muito sobre essa medalha de prata, sobre essa fase boa, mas eu vou falar rapidinho, tá? Não vou me estender muito, não. Sobre a queda do Santos, que pra mim foi um choque quando eu recebi a notícia, porque... faz parte da minha infância também. Eu tinha uma prima, vou pra a Aline Bravo criança. Eu tinha uma prima que gostava muito de futebol, que ela me incentivou muito a gostar de futebol, e ela chegou a jogar na base do Santos. E eu lembro que, antes de tudo, tinha times que tinham parado o projeto, que nem tinha mais feminino. O Santos estava lá, com a sua base forte, as Sereias da Vila, sabe? Era uma... A Rainha Marta. A Rainha Marta era uma potência, revelava jogadoras pro mundo todo. E aí a gente vê o descaso acontecendo dentro do futebol feminino do Santos. E aí, quando eu falo disso, eu não falo só sobre o momento que o clube vive, porque o masculino também estava rebaixado na elite do campeonato. Mas eu falo de um descaso que aconteceu no Santos esse ano em relação até a questão de ter ali uma pessoa que foi... acusada de assédio, e essa pessoa volta a comando das meninas. Então, assim, é um jeito de lidar com o feminino muito feio. E aí eu falei tanto sobre carinho, olhar pro feminino com carinho. O Santos, que tem essa identidade, se perdeu. Se perdeu dentro do clube, se perdeu como instituição. E no feminino não é nem que se perdeu, não tá mais olhando, fechou os olhos. Então, ontem, no último... Nesse ano eu tive a oportunidade de entrevistar algumas jogadoras, uma delas foi a Érica, que jogou no Santos, e ela falou dessa tristeza que ela sente de um lugar que ela começou a estar abandonado. Então, pra mim, eu acho que o destaque que pega pra mim no feminino, claro, eu fiquei muito feliz com a prata desse ano, mas o destaque pra mim que pegou e que me deixou triste foi o Santos ter caído, porque é uma potência, Nino. Sem dúvidas, Aline e Camila. Era pra Arrasou. ser. Eu devia ter começado, viu? Porque ela foi muito bem. Agora, pra fazer igual, vai ser difícil. E assim, você pode escolher o mesmo tópico se quiser. Não, ela falou muito bem. Falou não bem? tenho nem o que completar ali. Ela foi Então- brilhante. Tô com ela nessa. Realmente foi muito triste ver o Santos nessa situação. Pra ser diferente, né? A gente falou um pouquinho das Olimpíadas, da medalha de prata. Falamos desse Corinthians também, com as jogadoras fazendo as críticas, que acho que foi muito importante, da Copinha. A Aline falou muito bem do Santos, o Corinthians, que é essa potência. Então eu vou falar do Palmeiras, campeão paulista, quebrando essa hegemonia. Eu acho que foi importante para o futebol feminino, para a modalidade, a gente ter um campeão diferente e a gente ter acabado com essa hegemonia de alguma forma. Porque eu acho que é um exemplo
que de repente os clubes que ainda não entenderam que o futebol feminino é um produto, que é uma realidade, que esse investimento dá retorno. O Palmeiras investiu muito nesse time para esse ano, trazendo a Camila Orlando, perdeu a Bia Zanerato, que era realmente a craque, fazia muita diferença, trouxe reforços, jogadoras que foram importantes ao longo dessa temporada, e acho que para a modalidade é importante ter um campeão novo, como eu falei, porque deixa a disputa mais legal, mais competitivo. Você tem muito essa troca de jogadoras de clube aqui mesmo, né? Tem muitas jogadoras que vão trocar de clube de um para o outro. Então, eu acho que o Palmeiras, tendo aí essa conquista, deixa aquele alerta no Corinthians do ano que vem, que não ainda deixa de ser a maior potência do futebol feminino, mas acho que ano que vem a gente vai ter campeonatos ainda mais competitivos, ainda mais disputados, pensando que os times começaram a, de fato, investir. E a gente espera que o Santos faça realmente isso, né? Voltando agora para a Série A do campeonato, o time masculino, que acho que também teve muita questão de falta de repasse de investimento por conta da queda do masculino no brasileiro, o que acabou prejudicando o feminino. Teve toda uma reestruturação que não deu certo, então também que sirva de exemplo para que o Santos volte ao lugar de onde nunca devia ter saído. E aí, Aline, nossa convidada hoje brilhou, né? Brilhou demais. Foi difícil esse final, Você é louco, é rapaz. fácil fazer o programa assim, né? Ai, foi bom demais. E passou rápido, né? Foi rapidíssimo. Caramba, rapidinho. Eu pensei assim, cara, será que a gente tá falando demais? Será que ela já tem que ir embora? Não, a gente poderia estender aqui. A gente poderia estender e a gente tá enxugando e tem mais coisa, mas é sempre bom falar Mas aí, sabe o que acontece? Em 2025 ela volta. Agora Só a gente chamar. fez aqui uma participação nessa reta final de 2024, um balanço sobre o futebol feminino. E em 2025, pelo menos, uma vez por mês aqui, né, Aline? Pra falar de futebol Eu feminino. também acho, uma vez por mês, uma vez por semana, a gente assina um contrato. Mês, entendeu? Pra, tipo assim... Vamos, né? Eu tô entendeu? sempre com a roupa de vir, é só me Mas chamar. jogadora cara, tá? Você acha que é fácil, por isso né? que eu falei, vamos uma vez por mês, aí aos pouquinhos a gente fala assim, dá pra vir semana que vem. Daqui a pouco vai ver, a gente tá com ela aqui toda semana. Bom, Camila, obrigado demais por ter aceito o convite aqui para vir falar conosco sobre essa retrospectiva do futebol feminino, por ter abrilhantado e agregado, né, Aline, bastante aqui sobre a modalidade. E manda aí suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, para quem quer acompanhar o seu trabalho. Obrigada, Nino. Foi um prazer estar aqui. A gente já tinha se conhecido nos bastidores, mas a Sim. gente nunca tinha trocado, então gostei muito de estar aqui Legal. com você. A Aline, que eu admiro muito, é minha parceira, Bebeto e adoro. Romário, né? Tamo Fora das junto, telinhas. tô muito feliz. E pra você que quiser me seguir, falar mal de mim, mandar hate, isso? crítica, elogio, manda, já tô acostumada. É Juliote, meu @ no Instagram, no Twitter. Tamo junto. Obrigada mais uma vez, adorei estar aqui. A gente que agradece. A Aline quer também se despedir da nossa Quero agradecer convidada. mais uma vez a Camis por ter vindo aqui. Ela que é uma potência aqui da Record no futebol feminino e no futebol no geral. Ah, imagina. Então, Nada gente, contra amigos. acompanha essa mulher porque ela é boa, viu? E, amigo, amanhã tem mais, certo? Amanhã tem mais. Lembrando que aqui no Link Sport Clube Podcast são 2 lives diariamente, 12:00 e 18h. Então você do outro lado aí, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e vem pro nosso time, vem pro canal dos campeões. É isso aí, esperamos vocês amanhã.